Olá! Continuando a série de vídeos sobre medidas de tendência central e dispersão, neste vídeo iremos apresentar a variância e o desvio padrão. As medidas de dispersão anteriores, como a amplitude e a distância interquartil, se baseiam na ordem dos valores e, após ordenados, elas somente consideram os valores que entram no cálculo da medida. Existe alguma medida de dispersão que indica a variabilidade de um conjunto de valores e que leva em conta todos os valores do conjunto? Sim. Uma primeira ideia é calcular o desvio de cada valor em relação à média, xi menos x barra. Somá-los e dividir o resultado pelo número de valores. O problema com essa medida é que o desvio médio será sempre zero. Desvios negativos serão cancelados por desvios na outra direção, como mostra a expressão abaixo. A soma dos desvios dividido por n pode ser expresso dessa forma, eliminando os parênteses, resulta nessa expressão. O primeiro termo é a média, e o segundo termo eu somo a média n vezes e divido por n, que vai dar a média. Então, a média menos a média vai dar zero. Então, sempre a soma dos desvios em relação à média vai ser igual a zero. Uma segunda possibilidade é calcular a média das distâncias de cada valor à média. A distância será sempre positiva. Se o valor está acima da média, a distância é igual ao desvio. Se o valor estiver abaixo da média, a distância é igual ao oposto do desvio. Esta é uma medida bastante razoável, mas não é tão utilizada quanto o desvio padrão e a variância. A variância é obtida elevando-se cada desvio em relação à média ao quadrado, somando os quadrados dos desvios e dividindo a soma por n-1. Neste caso, todas as parcelas da soma serão positivas. Nós denotamos a variância por s ao quadrado. Matematicamente, a expressão da variância é dada pelo somatório dos quadrados dos desvios em relação à média, dividido por n-1. A razão por que divide-se por n-1 e não por n será vista na aula sobre estimadores. Já o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. A vantagem do desvio padrão é que ele é medido na mesma unidade da variável. No cálculo do desvio padrão e da variância, todos os valores da variável são levados em conta, ao contrário da distância interquartil e a amplitude. O desvio padrão e a variância são as medidas de dispersão mais utilizadas na análise estatística. Vamos mostrar os cálculos da variância para a variável x1 que usamos em vídeos anteriores. Então, aqui estamos os valores da variável x1. A média de x1 é igual a 80,5. A tabela ao lado mostra como calcular a variância de x1. Nessa primeira coluna estão os valores da variável x1. Na segunda coluna, os desvios em relação à média de cada valor. E na terceira coluna, o quadrado de cada desvio. Se eu somar todos esses desvios ao quadrado e dividir por 11, já que eu tenho 12 elementos em x1, eu vou obter a variância, que é igual a 176,63. Consequentemente, o desvio padrão vai ser 13,29. Seguindo um processo semelhante para x2, vamos obter variância igual a 124,82. Extraindo a raiz quadrada da variância, obtemos o desvio padrão 11,18. Os desvios padrões de x1 e x2 também indicam maior dispersão para x1 em relação a x2, embora não tão diferentes quanto as distâncias interquartis que obtivemos no vídeo anterior.
Vemos também que a variância pode ser bastante influenciada por valores bem afastados da média em relação à maioria dos outros valores. Por exemplo, em x1, o primeiro valor, 50, é bem mais afastado em relação à média do que os demais valores, e ele tem uma influência grande no cálculo da variância. Vamos obter a variância e o desvio padrão de x1 e x2 usando o R. Então, estou aqui no R, carreguei as duas variáveis x1 e x2. Para obter a variância de x1, usamos a função var, entre parênteses, o nome da variável. Pressionamos a tecla Enter e obtemos o valor da variância de x1. Para obter o desvio padrão de x1, usamos a função SD de Standard Deviation, entre parênteses a variável, Enter. 13,29, o valor do desvio padrão de x1. Analogamente, para x2, var de x2 igual a 124,82 e o desvio padrão igual a 11,17. Para variáveis que seguem uma distribuição normal, por exemplo, essa variável aqui, cuja curva normal em forma de sino é ajustado ao histograma que representa a distribuição dos dados dessa variável, o desvio padrão tem uma interpretação simples. 68,3% dos valores estão situados a uma distância da média igual a um desvio padrão. Então, entre a média menos o desvio padrão e a média mais o desvio padrão, eu tenho 68,3% dos valores. Mas essa interpretação somente se aplica quando a distribuição dos dados segue uma distribuição normal. Para outras distribuições, a interpretação pode ser diferente. Essa figura mostra 4 distribuições diferentes, todas com o mesmo desvio padrão. Mas o percentual dos valores situados a uma distância da média igual a um desvio padrão varia de distribuição para distribuição. Nessa primeira distribuição, que é uma distribuição normal, então 68,3% dos valores estão a uma distância da média igual a um desvio padrão. Já nessa segunda distribuição, 75,7% dos valores estão situados entre a média menos o desvio padrão e a média mais o desvio padrão. Nessa terceira distribuição, que é uma distribuição uniforme, 57,7% dos valores estão situados entre a média menos o desvio padrão e a média mais o desvio padrão. E essa quarta distribuição é uma distribuição assimétrica. Há uma probabilidade maior de se obter valores abaixo da média do que acima da média. E entre a média menos o desvio padrão e a média mais o desvio padrão, estão situados 86,5% dos valores. Nessa distribuição, a mediana, o percentil 25 e o percentil 75 dão uma ideia melhor da assimetria da distribuição. A gente observa que a distância entre a mediana e o percentil 75 é maior do que a distância entre a mediana e o percentil 25. E essa outra figura mostra uma distribuição empírica onde os dados se concentram em duas regiões distintas. Neste exemplo, nem a mediana, percentil 25, percentil 75, ou a média e o desvio padrão são boas medidas de tendência central e dispersão. É melhor caracterizar essa distribuição como uma distribuição bimodal. Este slide mostra um resumo das medidas de dispersão para as variáveis x1 e x2 que usamos nessas apresentações. Podemos ver que a distância interquartil e o desvio padrão mostram que a variável x2 está mais concentrada em torno da média ou mediana do que a variável x1. E a amplitude não mostra nenhuma diferença entre as duas variáveis.
Porém, para essas variáveis, a distância interquartil mostra uma maior concentração da variável x2 em torno da mediana do que a variável x1. Já o desvio padrão não mostra uma diferença tão grande entre as dispersões das duas variáveis. Isso devido ao fato de que a variável x2 possui dois valores, 100 e 50, que se afastam bastante da média e que influenciam bastante no cálculo do desvio padrão, mas não são considerados, exceto pela sua posição, no cálculo da distância interquartil. Diversas medidas de dispersão foram apresentadas nas sessões anteriores. A amplitude é uma medida bastante simplista de dispersão, já que ela mede a distância entre o maior e o menor valor, mas não fornece nenhuma indicação de como os valores estão distribuídos em torno de uma medida de tendência central, como a média e a mediana. Já a variância e o desvio padrão são medidas bem mais adequadas para indicar a variabilidade dos dados e como eles estão dispersos, já que elas consideram como os dados estão agrupados. A apresentação do primeiro quartil, a mediana e o terceiro quartil dá uma boa noção da dispersão dos dados e também indica se os dados estão distribuídos simetricamente em torno da mediana. Essas medidas são as mais frequentemente utilizadas para a construção dos diagramas de caixa, box plot em inglês, que a gente vai ver nos próximos vídeos. Em todos os casos, é importante visualizar graficamente a distribuição dos valores de uma variável antes de decidir que medidas de tendência central de dispersão utilizar na apresentação dos dados em um trabalho científico ou relatório. No próximo vídeo, vamos ver as recomendações de como as medidas de tendência central de dispersão deveriam ser mostradas em artigos científicos e como elas são efetivamente apresentadas. Até lá!